Graça e paz, queridos irmãos, sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio da série Expedição Gênesis. Nós estamos escavando os tesouros de sabedoria de Deus contidas no primeiro capítulo do primeiro livro das Escrituras Sagradas, a nossa Bíblia. Nós já temos aprendido algumas leis, como a lei da multiplicação, a lei da reciprocidade e a lei da confissão. E hoje nós vamos aprender a lei da moderação. Vamos lá comigo para a Bíblia. Gênesis capítulo 1, verso 6. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das águas que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu. Passaram-se tarde e manhã e esse foi o segundo dia. Guarde essa informação. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra e chamou mares ao conjunto das águas, e Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes, de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se tarde e manhã, e esse foi o terceiro dia. Preste bem atenção. Quando você lê Gênesis capítulo 1, você vai perceber que existem alguns padrões que se repetem. E um desses padrões é que a cada dia que Deus criou alguma coisa, a Bíblia diz que Deus viu que ficou bom. Isso aconteceu em todos os dias, exceto em um dia. Sabe qual? No segundo dia. Se você observar com atenção o verso 6 e o verso 7, Deus faz separação entre as águas, chama o firmamento de céu, faz separação entre as águas que ficaram embaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. Passa o segundo dia e a Bíblia não diz que Deus viu que ficou bom. Não diz. Por que a Bíblia não diz que Deus viu que ficou bom o que ele fez no segundo dia? Sabe por quê? Porque Deus está nos ensinando aqui a lei da moderação. Sabe o que é uma pessoa moderada? É uma pessoa que sabe a hora de parar. Se você prestar atenção, no dia 2 da criação, Deus não disse, ou Deus não viu, ou a Bíblia não relata que Deus viu que ficou bom. Mas no dia 3 da criação, 2 vezes aparece a expressão e Deus viu que ficou bom, e Deus viu que ficou bom. Em outras palavras, o serviço que Deus começou no segundo dia, ele não terminou no segundo dia, ele terminou no terceiro dia. Preste bem atenção nisso. Deus é onipotente, ele é todo poderoso. Com certeza ele poderia criar todo o universo em frações de segundos, mas Deus escolhe criar cada coisa no seu dia, e em um desses dias Deus decide não terminar aquilo que ele estava fazendo. Ou a gente pode dizer que Deus fez só metade do que ele estava para fazer. No terceiro dia, ele concluiu a tarefa que ficou inacabada no segundo dia. E aí, quando ele concluiu, ele viu que ficou bom. Ainda no terceiro dia, Deus faz a separação entre a terra e as águas, e no terceiro dia ele também cria a vegetação. E a Bíblia diz que Deus viu que ficou bom. No segundo dia da criação, a Bíblia não relata que Deus viu que ficou bom. Por quê? Porque ele não tinha concluído a tarefa. No terceiro dia, a Bíblia relata 2 vezes, e Deus viu que ficou bom, e Deus viu que ficou bom. Ou seja, no segundo dia, Deus cria algo até certo ponto, não termina, encerra o dia. No terceiro dia, Deus pega da onde ele parou e termina o que ele tinha começado.
e ainda faz outra coisa ainda no terceiro dia. Irmão, preste bem atenção no princípio que Deus está nos ensinando aqui. A lei da moderação. Ou seja, vão existir tarefas que você vai começar em um dia que você não vai conseguir terminar naquele dia. A gente precisa aprender a hora de começar, mas também precisamos aprender a hora de parar. Existem pessoas que trabalham no seu período de trabalho normal e quando vão para casa continuam trabalhando. Não sabem dizer não para suas tarefas, não sabem descansar, não sabem relaxar, porque simplesmente um trabalho que era para ser feito hoje não foi concluído hoje. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, descanse no Senhor. O que você não conseguiu terminar hoje, amanhã você pode terminar. E Deus é tão poderoso que além de te dar a capacidade de terminar amanhã, Ele vai te dar produtividade para que você faça ainda mais do que você estava com expectativa de fazer. Quando eu consigo descansar do que eu não consegui fazer hoje, amanhã eu tenho mais vigor para fazer além do que eu achava que eu podia fazer. Essa é a lei da moderação, ou seja, precisamos ter força para começar, mas também precisamos ter sabedoria para saber a hora de parar e descansar em Deus. Deus nos deu esse exemplo na sua palavra, mesmo sem precisar fazer isso. Ele nos deu esse exemplo para que nós saibamos viver com sabedoria. Essa é a nossa pérola desse vídeo. Essa é a lei que nós aprendemos com a palavra de Deus, a lei da moderação. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, se você foi abençoado por essa palavra.